Olá, você está no canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje trago para você a leitura de Eu Sou Realmente um Cristão? 8 Dúvidas Respondidas, por Thomas Boston. Traduzido por Rodrigo Ferreira dos Santos. Este livreto contém seções selecionadas de A Natureza Humana em seu quádruplo estado, modernizado para facilitar a compreensão pelo leitor de hoje. Os verdadeiros cristãos têm, por vezes, sérias dúvidas. Aqui estão 8 tipos diferentes de dúvidas que frequentemente eles têm. 1. Desconhecer o exato tempo da conversão. Duvido que eu tenha realmente nascido de novo, porque não sei o tempo exato da minha conversão. Nem posso traçar os passos que me levaram a me tornar um cristão. Resposta. Embora seja desejável ser capaz de descrever o início da obra do Senhor em sua vida e o crescimento gradual que você tem desfrutado, isso não é necessário para que se prove que você realmente é um cristão. Devemos lembrar que a obra do Espírito Santo é um mistério. No Evangelho de João, lemos que Jesus cura um homem cego. Este homem simplesmente disse: "Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo." João 9:25. Quando vemos uma chama, sabemos que há fogo, ainda que não saibamos como começou. Mesmo assim, podemos saber que somos cristãos, ainda que não saibamos como ou quando tudo aconteceu. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você já se arrependeu de seus pecados? Houve uma mudança em sua alma? Sua mente tem luz? Você quer obedecer a Deus em tudo por causa de Jesus que morreu na cruz? Você ama os outros crentes? Você foge dos males deste mundo perverso? Se você responder sim a estas perguntas, então você não precisa se incomodar com essa dúvida. 2. Batalha contra o pecado. Se eu sou realmente um cristão, uma nova criatura em Cristo, por que eu continuo lutando contra o pecado? Resposta. Certamente não queremos dar travesseiros para que os hipócritas descansem confortavelmente com a indulgência de seus pecados e façam da graça de Deus uma escrava de seus desejos. Por outro lado, é preciso lembrar que todos pecaram e ficaram longe da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado pode prevalecer por vezes até mesmo sobre os filhos de Deus. Você está gemendo sob o peso do pecado e da corrupção de sua natureza? Você está revoltado consigo por causa dos pecados do seu coração e da sua vida? Você está se esforçando para mortificar seus desejos, fugindo diariamente para o sangue de Cristo, para o perdão e olhando para o seu espírito e para a santificação? Embora você possa dizer com o Salmo 65:3, "Prevalecem as iniquidades contra mim", lembre-se que este versículo termina: "Quanto às transgressões, tu as purificarás." A nova criatura em Cristo é como um homem que não vive sozinho em uma casa. Um vizinho mal-humorado vive na mesma casa com ele. Seu nome é restos de corrupção. Estes dois lutam constantemente um com o outro pelo controle. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. Às vezes, a velha corrupção prevalece e faz do Filho de Deus um prisioneiro da lei do pecado. Romanos 7:23. Não deixe que suas vitórias ocasionais te façam concluir que você não é um filho de Deus. Em vez disso, deixe que elas te humilhem. Deixe-as torná-lo mais atento. Deixe que elas façam de você mais intensamente sedento por Jesus Cristo, pelo seu sangue e pelo seu espírito. O princípio da graça dentro de você, o novo nascimento em Cristo, irá buscar a destruição do próprio pecado que tão frequentemente o derrota. 3. Coração mais agitado. Percebo que meu coração está mais agitado do que era antes, depois que me tornei um cristão. Isto é consistente com alguém que supõe ter se convertido a Cristo?
Resposta: de fato, há terríveis casos de pessoas que aparentemente se tornaram cristãs, mas que mais tarde renunciaram à fé e caíram completa e abertamente em imoralidade. Parece que o diabo retorna ao seu coração com 7 espíritos piores do que ele, conforme Mateus 12:45. Estas pessoas estão em um estado espiritual incrivelmente perigoso. Elas correm o risco de pecarem contra o Espírito Santo. Elas devem arrepender-se antes que seja tarde demais. No entanto, este não é necessariamente o seu caso. A corrupção pode estar agitada num cristão e ainda mais forte do que antes de se tornar um cristão. Pode parecer-lhe que todas as forças do inferno têm se levantado para tentar recapturar você como um fugitivo que escapou. Tais agitações podem, de fato, ocorrer em pessoas realmente convertidas a Cristo. Quando a graça restritiva levanta-se contra a corrupção do novo crente, não é nenhum espanto que a corrupção tente revidar, guerreando contra a lei da minha mente. Romanos 7:23. O pecado resistirá arduamente ao saber que este novo princípio está tentando expulsá-lo. Quando o sol brilha através de uma janela, vemos toda a poeira na casa que antes não víamos. Então, quando a luz da graça brilha em nossas vidas, vemos a corrupção dentro de nós que antes não tínhamos notado. O pecado não está completamente morto na alma do crente. Ele está sofrendo uma morte lenta. Ele está sendo crucificado. Não é de admirar que ele comece a lutar tanto. Ele sabe que está prestes a morrer e por isso se esforça para viver. Além do mais, o cristão pode ser confrontado com mais numerosas e mais poderosas tentações após sua conversão. Satanás tem que trabalhar mais arduamente para tentar trazer de volta aquele que escapou do que ele faz para manter aquele que permanece um cativo. O autor de Hebreus diz: após serdes iluminados, vós suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10:32. Em seguida ele acrescenta: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Versículo 35. Lembre-se, a graça de Deus é suficiente a você, e o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Lembre-se como o faraó e os egípcios haviam encurralado os israelitas no Mar Vermelho, porém Deus interveio e os destruiu? Êxodo 14. Não permita que esta dúvida destrua o fundamento de sua confiança. Esvazie-se das dúvidas, seja forte no Senhor e na força do seu poder, e você será vitorioso. 4. Amor pelas coisas deste mundo. Às vezes, sinto que meu amor pelas coisas deste mundo é maior do que meu amor por Deus. Como então posso chamá-lo de Pai? Na verdade, às vezes parece que as afeições que eu costumava sentir por Deus estão indo embora. Temo que todo o amor que eu sempre tive pelo Senhor tem sido apenas como uma conveniência ou um lampejo. Temo que eu seja um hipócrita. Resposta: não se pode negar que um predominante amor pelo mundo é certa marca de alguém que não é salvo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Ainda assim, as mais ativas afeições nem sempre são as mais fortes. Um pequeno riacho, por vezes, faz mais barulho do que um poderoso rio. A força de nossas afeições só pode ser mensurada pela firmeza e constância da raiz. Suponha que uma pessoa encontra-se com um amigo que foi para fora do país. Ele não tem visto esse amigo por um longo tempo. A expressão de suas afeições por esse amigo pode, no momento, ser mais forte que seus sentimentos por sua própria esposa e filhos. Será que podemos concluir que ele ama seu amigo mais do que eles? Certamente não. Da mesma forma, mesmo que um cristão possa no momento ser movido de amor por alguma coisa neste mundo, isso não significa que ele ame o mundo mais do que a Deus. O amor a Deus é sempre mais firmemente enraizado no coração de um crente do que em qualquer prazer mundano.
Se houver sempre uma competição entre o amor a Deus e o amor ao mundo, um dos amores vencerá. Mateus 6:24. Você quer compreender a sua situação espiritual? Olhe para seu próprio coração e ponha os dois amores na balança. Veja qual peso supera o outro. Pergunte a si mesmo à vista de Deus se você deixaria Cristo por amor a alguém ou a alguma coisa no mundo. Se você responder honestamente que, sob seu comando, jogaria fora o que é mais precioso a você no mundo por Cristo, então não terá nenhuma razão para pensar que você ama o mundo mais do que a Deus. Por outro lado, se você ama alguém ou algo no mundo mais do que a Deus, então você não é um crente. Considere os dois textos seguintes. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. A partir destes textos, podemos inferir que aquele que está sempre pronto a separar-se de seu pai e sua mãe por causa do Senhor, os ama menos do que ele. Além disso, considerem que existem dois tipos de amor a Cristo. Primeiro, há um amor emocional por ele. É como um dardo no coração. Origina-se uma santa enfermidade de amor na alma. Ele anseia em desfrutar o amado. É como o anseio descrito no Cântico dos Cânticos 5:8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Ou ele se refere a uma plenitude de amor, como no Cântico dos Cânticos 2:5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Tais sentimentos fortes são normalmente encontrados em jovens convertidos, que cantarão ali como nos dias de sua mocidade. Oséias 2:15. Algumas vezes estão com tanto fervor pelo Senhor que estão sempre dispostos a criticar pessoas piedosas que são crentes há muito tempo, só porque elas não compartilham os mesmos sentimentos fortes. Eles pensam erroneamente que há muito menos religião no mundo do que realmente há. Como a espuma se encontra sob a borda de seu próprio copo, assim um homem encontra em si as mesmas coisas que uma vez criticou em outros. Isso deve humilhá-lo, deve fazê-lo saber de sua necessidade diária pelo sangue de Cristo, pelo perdão e pelo Espírito de Cristo para a santificação. Assim, ele cresce inclinando-se em humilhação, em autorrepugnância e em autonegação. Segundo, há um amor racional por Cristo. Este amor é evidenciado por uma séria consideração pela autoridade de Deus e por seus mandamentos. Quando se tem esse amor, ele quer agradar a Deus, obedecendo-lhe mesmo que não sinta fortes emoções. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5:3. O amor emocional por Deus nem sempre continua em você. Se ele lhe falta, você não tem necessidade de considerar-se um hipócrita, contanto que mantenha um amor racional por Cristo. Uma fiel e amorosa esposa não tem nenhuma necessidade de questionar seu amor por seu marido só porque ela não tem a mesma experiência emocional de amor por ele como quando eles se casaram. 5. Medo da hipocrisia. Toda vez que começo a pensar que posso ver as marcas da graça em mim e que sou verdadeiramente salvo, ouço a respeito de alguns hipócritas ou apóstatas, e então fico abalado. O medo toma conta de mim como uma tempestade. Eu sou como esse tipo de pessoa? Resposta: esses tipos de questões devem nos estimular. Devemos nos examinar séria e imparcialmente. Mesmo assim, não devemos estar sempre em um estado de suspense sobre o nosso estado espiritual. Você pode ver o exterior de um hipócrita. Você pode ver sua atividade espiritual e as suas emoções, mas não pode ver o seu interior. Você não conhece seu coração. Você apenas pode formar um julgamento de outra pessoa com base no que você vê exteriormente. Você faria bem em julgar os outros com caridade,
ou seja, não suspeitar o mal. 1 Coríntios 13:5. Mais uma vez, você não pode conhecer as fontes secretas de suas ações. Ao invés de julgar os outros, você deve olhar para o seu próprio coração. Você é a pessoa que pode julgar a si mesmo com mais caridade. Você deve olhar para si mesmo como ninguém no mundo pode fazer. Você pode ver as coisas em si mesmo que simplesmente não pode ver em outros. A religião de um hipócrita pode parecer muito maior do que a religião de um crente sincero. Lembre-se que aquilo que é grande aos olhos dos homens é muitas vezes de pouco valor aos olhos de Deus. 1 Samuel 16:7. Eu preferiria gemer como Paulo, Romanos 8:6, do que derramar lágrimas falsas como Esaú, profetizar como Balaão, a ter a alegria temporária dos ouvintes de terra rasa. Mateus 13:20. Há um fogo que julgará a obra de cada um para saber que espécie de obra é. 1 Coríntios 3:13. Se Deus não julga pela aparência exterior, por que você assim o fará? Sem revelação especial, você não pode conhecer a sinceridade da fé dos outros. Mas você pode saber a sinceridade de sua própria fé sem qualquer revelação especial. É por isso que Pedro exortou os santos para, com diligência, tornar conhecida sua vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Portanto, as ações dos hipócritas e dos apóstatas não devem incomodá-lo. O importante é examinar seriamente a sua própria condição espiritual. Aqui estão duas condutas que os santos mais fracos se destacam aos melhores hipócritas. Primeiro, os santos negam a si mesmos. Eles renunciam a toda confiança em si mesmos e em suas obras. Eles aventuram suas almas completamente na salvação de Deus através de Cristo. Eles são pobres de espírito, Mateus 5:3. Eles são abençoados porque não se escandalizam em Cristo, Mateus 11:6. Em Filipenses 3:3, Paulo escreveu: Nós somos a circuncisão, pela qual servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Segundo, os santos têm um ódio real pelo pecado. Eles estão dispostos a abandonarem toda concupiscência, sem exceção, e obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Salmo 119:6. Teste a si mesmo por estas normas. 6. Comparação com outros. Minha vida encontra-se tão longe dos padrões dos grandes santos da Bíblia e dos excelentes cristãos que conheço pessoalmente. Quando olho para eles, mal posso permanecer olhando para mim mesmo em comparação. Como posso pretender estar na mesma família com tais santos? Resposta: podemos ver uma medida de graça e de santidade nesta vida que devemos ter, mas que nunca podemos alcançar. Isto deve humilhar-nos. Isso também nos deve pressionar mais vigorosamente em direção ao alvo. O diabo quer cristãos fracos para que sejam torturados comparando-se aos cristãos fortes. 2 Coríntios 10:12. Ao ceder a essa tentação, você será como uma criança duvidando de sua relação com seu pai em razão de ela não possuir a mesma altura de seu irmão mais velho. Isso é irracional. Há santos de vários tamanhos na família de Cristo. Alguns são pais, alguns são jovens e alguns são crianças pequenas. 1 João 2:13-14. 7. Tentações. Nunca li na Bíblia ou tenho conhecido sobre um verdadeiro filho de Deus que seja tão tentado ou tão destituído de Deus como eu sou. Por não conhecer algum cristão que já esteve na mesma condição que a minha, só posso concluir que não devo ser um crente. Resposta: esta dúvida vem tanto da ignorância da Bíblia como da real experiência dos cristãos. Aqueles que têm esta dúvida devem tentar falar com um amigo cristão maduro ou com um ministro piedoso. Fazendo isso, a paz virá àqueles que perceberem que seu caso não é excepcional e que muitos cristãos têm tido a mesma luta.
A Bíblia fornece muitos exemplos de cristãos sofrendo com horríveis tentações. O diabo tentou Jó a blasfemar. Jó 1, 11-12, 2, 3-9. Asaf foi tentado em pensar que a religião era vã e em lançá-la fora. Salmo 73, 13. O próprio Cristo foi tentado a lançar-se para baixo de um pináculo do templo e adorar ao diabo. Mateus 4, 5-9. Muitos cristãos não somente foram atacados com tentações, mas ainda foram dominados por elas e caíram em graves pecados por um tempo. Pedro negou a Cristo, amaldiçoando e jurando que não o conhecia. Marcos 14, 71. Alguns cristãos foram obrigados a blasfemar sob a perseguição de Paulo quando ele ainda não era convertido. Atos 26, 10-11. Muitos cristãos podem dar testemunho de suas próprias tristes experiências pessoais nesta área. Eles têm sofrido muitas grandes tentações que têm surpreendido seus espíritos, feito seus corpos tremerem e os feitos doentes em suas disposições. Dardos inflamados de Satanás podem causar grandes danos. É preciso muita diligência para extingui-los e bloqueá-los com o escudo da fé. Efésios 6,16. Às vezes, Satanás lança tantas bolas de fogo em nossa vida que, frequentemente, o que todos podemos fazer é recuar para logo adiante extingui-las. Devemos, porém, lembrar que meramente a tentação não é pecado. Será pecado somente quando consentirmos com a tentação. Tiago 1, 14-15. Se alguém é tentado a pecar, mas não consente com a tentação, ele não pode mais ser acusado por este pecado, assim como um homem casto não pode ser acusado de ser pai de uma criança fora do casamento. Suponha que você vá a um amigo cristão maduro ou a um ministro e compartilhe o seu problema, porém eles dizem que nunca conheceram alguém exatamente em sua condição. Ainda assim, você não deve pensar que seu caso é excepcional. Certamente não deve perder a esperança. Até mesmo um cristão maduro ou um ministro piedoso não podem conhecer todas as dificuldades que um filho de Deus possa enfrentar. Alguns tiveram conflitos conhecidos apenas por Deus e por suas próprias consciências. Ainda que a Escritura forneça direções para cada condição que um crente esteja, 1 Coríntios 10:13, contudo, não lista exaustivamente todas as lutas que um cristão possa enfrentar. Embora você não possa encontrar seu caso específico na Bíblia, traga seu caso à Bíblia e você encontrará um remédio. Não se preocupe em tentar descobrir se alguém já esteve em sua condição. Ao invés disso, esforce-se para aplicar Cristo à sua condição. Cristo tem um remédio para todas as doenças da alma. Ainda que você encontre um verdadeiro cristão que foi tentado da mesma maneira que você, o que isso provaria? Suas situações não seriam exatamente as mesmas em todos os sentidos. Considere o rosto humano. De certa forma, cada rosto humano é o mesmo. Cada um tem as mesmas feições. Ao mesmo tempo, cada face também é diferente e pode ser distinguida de todas as outras. Conclusão: se você vir as marcas da regeneração bíblica em sua vida, você deve concluir que está em estado de graça. Isso é verdadeiro mesmo que você esteja lutando com tentações que parecem exclusivas a você, que, por sinal, é impossível. Observação: embora as circunstâncias particulares de nossas tentações possam ser únicas, estamos certos de que, a princípio, elas são comuns ao homem. Ver 1 Coríntios 10:13, e que Cristo foi tentado nos mesmos pontos e triunfou. Veja Hebreus 4:15. 8. Provações aparentemente incomuns. As lutas que tenho são estranhas ou incomuns. Duvido que um filho de Deus já tenha enfrentado as espécies de provações providenciais que tenho enfrentado. Resposta: muito do que foi dito anteriormente, veja a 7ª dúvida, se aplica aqui também. O santo Jó foi assaltado com toda sorte de tentações, mas ele as rejeitou e prontamente as afastou. O apóstolo Pedro diz que os cristãos podem ser tentados.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem tentar vocês, como se alguma coisa estranha acontecesse a vocês. 1 Pedro 4,12. Às vezes viajamos por caminhos onde não podemos ver as pegadas de nenhum homem e nenhum animal. No entanto, não podemos concluir a partir disso que ninguém jamais foi por este caminho antes de nós. Mesmo que não possa ver as pegadas do rebanho no caminho de sua aflição, você não deve concluir que é o primeiro a andar sempre nessa estrada. Mas, e se você foi o primeiro a andar por esse caminho? Teoricamente, algum santo ou outro pode ser o primeiro a beber de cada cálice amargo. Mas mesmo assim, se tal coisa fosse possível, quem somos nós para questionar as circunstâncias providenciais que Deus nos deu? O teu caminhar é no mar, e as tuas veredas nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Salmo 77:19. Se o Senhor deve levá-lo ao céu por alguma estrada remota, por assim dizer, você não teria nenhum motivo para reclamar. Temos que aprender a permitir a adequada liberdade da soberania de Deus. Faça o seu dever. Não permita que qualquer dificuldade que enfrenta esconda de você o fato de que está em um estado de graça. Aqui encerramos com uma observação. Este tratado lida com uma gama limitada de problemas que afetam a segurança da salvação dos crentes. Se o leitor encontrar aqui questões não discutidas, não se desespere. A palavra de Deus é suficiente para ajudá-lo. O livro da primeira epístola de João é um excelente lugar para começar. Ela foi dada por Deus para essa finalidade. Ver 1 João 5,13. Ela explica a natureza, caráter e comportamento dos verdadeiros cristãos. Eles nascem do Espírito de Deus. 1 João 2,29, 3,9, 4,7, 5,1,4. Portanto, eles creem em Jesus Cristo. 1 João 2, 1-2, 2, 21-28, 4, 1-4, 9, 19, 5, 1, 4, 13, 20. Eles são convencidos de seus pecados. 1 João 1, 8-10. Eles obedecem à palavra de Deus. 1 João 2, 1-6, 29. Eles amam os outros cristãos. 1 João 2, 9-11, 3, 10-19, 23, 4, 7-13, 20, 21, 5, 1-3. Eles não amam este mundo ímpio. 1 João 2, 15-17. Em espírito de oração, leia todo o livro sinceramente buscando a Deus para um entendimento. Que o Senhor te abençoe, edifique a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas com esse tipo de conteúdo. Então, obrigada por ouvir até aqui. Espero você na nossa próxima leitura.